Nós não podemos reduzir a oração a uma escada de emergência. Sabe quando a coisa está pegando fogo e aí a gente está dentro de um ambiente e ali está queimando tudo, a gente pega uma escada, põe na parede e sobe nela para a gente se safar. Oração não deve ser uma escada de emergência apenas. Nós devemos ser intercessores, homens de oração todo dia. No dia a dia, pela vida da nossa família, pelos nossos filhos. Precisamos orar por eles, orar com eles e ensiná-los a oração. No versículo 22 desse texto aí, nós encontramos Jairo intercedendo, buscando a Jesus em favor da sua filha, da sua família. Jairo, então, ele chegou diante de Jesus e ele se prostrou. Ele se humilhou diante de Jesus. Jairo reconheceu que ele precisava de Jesus. Jairo reconheceu que ele era dependente de Deus. Nós pais, nós não somos, apesar dos nossos filhos pequenos se iludirem e acharem que nós somos super-heróis, mas um dia eles vão cair na real e eles vão ver que nós não somos. Nós não somos o Homem de Ferro, nós não somos o Thor, nós não somos nenhum dos heróis da Marvel. Nós somos homens fracos. Nós passamos por situações difíceis, que nós fraquejamos. Agora, os nossos filhos precisam saber um dia que nós, pais, nós temos um grande super-herói. Nós temos um grande pai. Nós temos um pai perfeito. Nós temos um pai todo-poderoso. E é ele que faz a diferença na nossa vida. Jairo, ele reconheceu que ele dependia de Deus. E nós, pais, homens aqui, nós precisamos reconhecer isso, que a vida como pai sem Deus é muito difícil, e não só como pai, em todas as esferas da vida. Nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus, nós não podemos ser soberbos, não podemos ser orgulhosos, não podemos querer depender dos nossos recursos, da nossa racionalidade, dependemos da nossa própria inteligência, da nossa própria psicologia acerca da vida. Nós devemos reconhecer que existe um Deus maior do que nós e que pode cuidar de nós, e diante dele é que nós devemos nos curvar e rogar a ele pela nossa família, pelo nosso lar. O Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor, ele não nos prover, em vão são os nossos esforços no trabalho. Chega uma hora que a gente vai entender o seguinte: nós precisamos de Deus. E pais que fazem como Jairo, que se curvam, que vão diante dos pés de Jesus e rogam o auxílio para sua casa, a bênção para sua casa, estão reconhecendo que são dependentes de Deus. Estão colocando seus filhos, suas casas, nas mãos do grande Senhor. Um judeu, ele nunca se curvava como Jairo fez diante de homem nenhum. Um judeu, ele se curvava, e aí o texto diz que Jairo se prostrou, e a palavra prostrar-se aí traz a implicação de adoração, porque prostrar é mais do que se ajoelhar, é se inclinar no chão mesmo, colocando a boca no chão. Um judeu, ele fazia isso apenas diante de quem? Diante de Deus. De alguma forma, nós não sabemos como Jairo reconheceu que Jesus de Nazaré, ele é Deus. E ele é o Deus encarnado que estava ali. E ele então se joga aos pés de Jesus. E como nós precisamos de homens, mulheres, pessoas que se joguem aos pés de Jesus. Tem uma frase que diz assim, John Henry Burney: não há lugar na terra mais alto e poderoso do que aos pés de Jesus. Cair aos pés de Jesus é estar de pé. Aqueles que caem aos seus pés são exaltados. Jairo se jogou aos pés de Jesus. E ele percebeu que não existia lugar maior, mais alto que ele podia estar, naquele momento de adversidade, do que aos pés de Jesus. Do que no chão aos pés do Senhor.
1 Pedro, o apóstolo, ele diz o que na sua carta? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, ou debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. A questão é, nós temos feito isso? Nós temos nos lançado aos pés do Senhor? Talvez esperamos muito de Deus, mas será que temos feito a nossa parte? Jairo, ele foi alguém que dependeu do Senhor, buscou o Senhor com humildade. Ele foi persistente também na oração. No versículo 23 diz que ele implorou a Jesus insistentemente. Ele perseverou ali em rogar a Jesus em favor da sua filha. Talvez você, pai, está aqui presente nesse finalzinho do Dia dos Pais. Existe uma causa dentro da sua casa em relação à sua família. Talvez em relação a um filho, uma filha, uma situação difícil. E talvez você já esteja orando. E ainda você não viu o resultado, você ainda não percebeu a resposta de Deus. Aprenda com Jairo nessa noite. Não desista. Não se entregue. Persevere em oração. Insista, implorando aos pés de Jesus, e no tempo dele, ele pode fazer as coisas que precisam ser feitas. Jairo, ele foi persistente, ele foi humilde, ele buscou a Jesus pela sua filha, e ele não exigiu de Jesus nada. Nós encontramos Jairo aí no texto, não reivindicando os seus direitos, até porque nós, pecadores, não temos direitos nenhum diante de Deus. Nós somos carentes da misericórdia de Deus, nós somos pecadores. Deus não deve nada para nenhum de nós. Nós é que devemos para Ele. Então não é querendo colocar Deus contra a parede, determinando, exigindo de Deus, que Deus vai se mover. Jairo aqui, ele rogou pela misericórdia de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia da minha filha. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, como um pai desesperado, um pai que está aflito com a sua filha doente. E quando a gente fala misericórdia, a gente está dizendo para Deus, Deus, primeiro o Senhor não me puna, porque eu mereço é ser punido pelo Senhor. É isso que eu mereço. Primeiro o Senhor não me puna, porque Tu és santo, santo, santo e eu sou um pecador.